Francisco de Assis, do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa. Na videoaula dessa semana a gente está abordando o módulo 16 e nessa videoaula especificamente terá a segunda parte desse módulo Morfologia 6. Continuaremos a analisar o pronome demonstrativo, tá? Aqui, o pronome demonstrativo, além de vincular ao tempo e ao espaço, podemos relacioná-los ao texto, lembra? Tempo, espaço e discurso, para se referir ao que já foi mencionado ou ao que será mencionado. Para isso é importante seguir duas regras. Olha só, a primeira regra: os pronomes esse, essa e isso, o ss, eles são anafóricos. Professor, o que quer dizer anafóricos? Eles retomam termos que foram ditos antes, tá ok? Anafórico, ele está retomando o que foi dito antes. Todos preferiram que ele não viesse à reunião. Decidiram isso aqui, ó, o que foi dito antes, anafórico, antes. A gente usa o ss. O pronome este, esta e isto, com T, ele é catafórico, é o que vem depois. Só quero dizer isto. O que ele vai dizer? Tá aqui, ó, tá depois, ó, por isso, catafórico. Jamais experimentem cigarro. Então, com o T, catafórico, com o S é anafórico, tá? Segundo caso, caso haja mais de um termo mencionado e a intenção seja fazer referência especificamente a um deles, é necessário utilizar a segunda regra, tá? Com base nela, nós utilizamos o pronome este, esta e isto para que nós possamos referir ao termo mais próximo. E o aquele, aquela, aquilo é o termo mais distante. Como é que isso funciona? Olha só. Adoro séries e novelas. São dois termos, tá vendo? Dois termos. Sempre vejo, aí eu vou fazer a retomada dos dois termos. Sempre vejo aquelas tá o quê? O termo mais distante. Qual é o termo mais distante? Séries. Retomou o mais distante. Mas nunca acompanho estas. Aí o estas é o termo mais próximo, tá ok? Então aquelas se refere a séries e esta vai se referir a novelas. Aquelas ao mais distante, o estas ao mais próximo, tá ok? Outra maneira de fazer a coesão aí, seria utilizando as primeiras, né, no caso aqui, e as últimas, no caso aqui, novelas, tá bom? Primeiras se referindo a séries e as últimas se referindo a novelas, tá? Aqui eu tirei exatamente o nosso livro, tá? Além dos pronomes demonstrativos listados até aqui, há alguns que não figuram nessa lista tradicional. Vão ser eles, ó, o a, os, as, que eles normalmente são pronomes ou artigos, eles aqui nesse caso vão funcionar como pronomes demonstrativos. Viram o que aconteceu, ou viram aquilo que aconteceu, certo? Poderia ser substituído. O tal e o semelhante, o mesmo, o próprio, é a mesma coisa, tá? Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa de discurso de modo impreciso, indeterminado ou genérico. Alguém chamou você, mas quem? Você não consegue precisar no discurso, tá bom? Os pronomes indefinidos eles podem ser variáveis ou invariáveis. Aqui é a lista dos pronomes indefinidos variáveis e a lista dos invariáveis, tá bom? Em alguns casos, você tem um grupo de palavras que assume o papel de um pronome indefinido. A gente chama de locuções pronominais indefinidas. Aí você tem as expressões, ó, quem quer que, cada qual, qualquer um, quem quer que venha, qualquer um, tal e qual, são exemplos de pronomes, de locuções, no caso, locuções pronominais indefinidas. Quando dois termos negativos são usados juntos, reforçando-se, damos o nome de dupla negação. Veja os exemplos. Ele voltou para casa sem, já é negação. Nenhuma, outra negação. Certo? Então você tem aqui um caso de dupla negação. Entende-se que ele não teve mais raiva. Dupla negação. Nunca falei nada. O nunca falei nada é uma dupla negação. É um caso, seria redundante, tá? Mas a gente entende que nunca nada foi falado. Não encontrei nenhum posto de gasolina, certo? Bastaria dizer não encontrei posto de gasolina, tá? Há casos em que o pronome indefinido, a palavra, ela pode ser pronome indefinido ou em outros casos ela pode ser advérbio. Poxa, como é que eu vou fazer para diferenciar? É simples.
a gente tem que lembrar a quem se refere. O que o pronome definido faz? O pronome definido ele representa nome, substantivos principalmente, ou referem-se a eles. Agora, quando a gente fala de advérbio, a gente tem que olhar que os advérbios eles se referem a verbos, adjetivos ou a outros advérbios. Então, se você tiver a mesma palavra, olha só, no próximo slide, a mesma palavra, ó, ela trará mais comida. Hoje estou mais feliz. Poxa, é a mesma palavra. O que vai diferenciar? O mais aqui, ó, ele está se referindo ao substantivo comida. Então aqui é um pronome. Por quê? Se refere ao substantivo. Agora aqui, hoje estou mais feliz. Feliz nesse caso aqui é um adjetivo. Então o mais é um advérbio. Como é que vai diferenciar? Quando a palavra é a mesma. Quando é que a gente vai saber quando é um pronome e quando é um advérbio, um pronome indefinido ou um advérbio? A gente vai olhar o termo ao qual ele se refere. Se ele se refere a um substantivo, a gente tem um pronome indefinido. Se ele se refere a um advérbio, ou um adjetivo, ou a um verbo, a gente tem um advérbio, tá bom? Então faz muito calor, tem-se um pronome, porque se refere ao substantivo calor. Ando muito desligado, você tem um advérbio, porque se refere ao adjetivo advérbio, tá bom? Tive bastante medo disso, refere-se ao substantivo, o bastante refere-se ao substantivo medo. Ela está bastante incomodado aqui é um adjetivo. É até curioso lembrar, porque não é uma forma muito usual, mas o bastante ele tem plural. Você pode falar bastantes. No caso, comprei bastantes livros. Livro não é um substantivo, o pronome não é variável, o bastante vai para o plural. Comprei bastantes livros, tá bom? É uma forma possível de construção da língua. Os pronomes interrogativos indefinidos, tá? Aqui tem uma tabelinha dos variáveis e dos invariáveis, tá? São aqueles que são usados na formulação de perguntas diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso. Então, qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Os variáveis, qual e quais, e o quanto, né? Que vai variar para quanta, quantos e quantos, e os invariáveis que ou quem, tá bom? Aqui, no caso, a gente pode utilizar ele na pergunta direta ou na pergunta indireta, tá? Observamos o uso dos pronomes interrogativos em duas perguntas diretas. A mãe perguntou ao filho, quem fez isso? Qual é? Vejamos agora nas perguntas indiretas. A mãe perguntou quem havia feito aquilo e qual era a mochila dele, tá bom? Então aqui não vai, perceba ainda que o tipo de pergunta seja, ainda que o tipo de pergunta seja distinto, nos dois casos, os pronomes interrogativos quem e qual desempenham o mesmo papel. Então, não importa se é uma pergunta direta ou indireta, o pronome interrogativo ele desempenha exatamente o mesmo papel, tá? Então, nós ficamos por aqui. Nos encontramos nas lives de terça-feira e quinta. Terça-feira às 16 horas e quinta-feira às 15 horas, tá? Um grande abraço a todos e até lá.